sintomas que vocês têm? Será que vocês conectam sintomas a apenas questões físicas relativas a doenças? Mas eu queria trazer uma nova visão a respeito de sintomatologia para todas vocês. Uma visão holística e profunda que vai fazer com que a sua consciência se expanda muito agora. Quando nós temos um sintoma físico, ele é um sintoma? Claramente, ele é um sintoma. Mas será que nós podemos ter outros tipos de sintomas na nossa vida? E a partir disso, faça uma reflexão sobre a sua própria vida. Você pode ter um sintoma de um relacionamento que vive coberto por brigas. Você pode ter um sintoma de falta de prosperidade na sua vida, assim como você pode ter uma ansiedade, uma procrastinação, uma síndrome do pânico, uma depressão. Assim como você pode ter um sintoma físico, como, por exemplo, uma fibromialgia, dores de cabeça constantes, insônia. Você pode ter dores nos ombros, dores nas pernas, psoríase, dermatite seborreica, candidíase. Esses são sintomas físicos. Mas você também pode ter um sintoma caracterizado por ciclos e padrões que são repetitivos na sua vida, como, por exemplo, sempre estar padronizando um tipo de relacionamento, sempre se relacionar com pessoas que são tóxicas ou abusivas. Você pode ter um comportamento relativo a compras, você pode ter um comportamento relativo a padrões de medo, você pode ter um comportamento relativo à escassez, você pode ter um comportamento relativo a não se sentir capaz, não se sentir boa o suficiente, e esses padrões serem repetitivos e ainda se cristalizarem na sua própria mente. Através do tarô frequencial, a gente não somente detecta esses padrões, como a gente reverbera para um outro fluxo, ou seja, a gente muda a canalização daquele padrão para que você possa elevar a sua frequência. Às vezes a gente acha que um sintoma na nossa vida é caracterizado apenas por um sintoma físico, e eles são reais e acontecem também, mas não somente. Muitas das vezes a gente tem um sintoma, mas ele é caracterizado por um padrão de repetição, por conexões e ligações energéticas que nós fazemos, mas que a gente não reconhece. A gente só vê o quê? O relacionamento acontecer. E aí você pode chegar para você e dizer assim: nossa, eu só me relaciono com pessoas que não servem. Eu tenho dedo podre pro amor. Toda vez que eu vou arranjar alguém, dá errado. Então eu queria que vocês começassem a entender os padrões sociais que a gente vive hoje em dia. A gente vive numa sociedade manifestada através do físico. O universo físico se manifesta através do físico. E muitas das vezes, quando a gente tem um sintoma, a gente apenas cuida do sintoma. Às vezes a gente tem uma fibromialgia e a gente trata a fibromialgia. A gente tem uma dor de cabeça, trata a dor de cabeça. A gente tem um relacionamento abusivo e a gente trata às vezes desse relacionamento abusivo. Como é que a gente pode tratar o relacionamento abusivo? Terminando essa relação. Às vezes você simplesmente tem um casamento que você ama o seu par amoroso, mas você vive em pé de guerra com a pessoa. Você briga todos os dias e ainda assim existe uma conexão amorosa com essa pessoa. Por que eu estou trazendo essas questões para vocês? Porque muitas das vezes nós olhamos e observamos apenas os sintomas. Então, em primeiro lugar, eu queria trazer um ponto. O ponto da leitura do tarô. Você às vezes está com um problema na sua relação e aí você faz uma leitura de tarô. O primeiro ponto que o tarô observa é aquilo que está no seu subconsciente. É aquilo que está no seu inconsciente, no seu oculto, na sua sombra. E prestem atenção, quando nós falamos sobre sombra, nós não falamos apenas sobre aquilo que é negativo, doloroso, um trauma, uma questão que você precisa rever. Nós falamos também sobre tudo aquilo que nós não deixamos florescer na nossa vida, como um dom, um talento, uma habilidade, uma perspectiva, uma visão maior sobre o que quer que seja. Então, a primeira coisa que a gente observa com o tarô é um processo terapêutico de autoconhecimento. Se nós formos observar o tarô apenas por esse viés, que já é um viés fantástico, maravilhoso, a gente faz a abertura das cartas para que o tarô traga uma resposta. Então, digamos que eu esteja dentro de um problema nos meus relacionamentos, eu simplesmente abra o tarô
e faça a retirada de uma carta. Olha o arcano que saiu. Dentro de um fato hipotético, ainda assim, o tarô nunca se engana, porque até quando nós estamos fazendo a retirada das cartas para um fator hipotético, como foi o que eu trouxe aqui para vocês, ele sincronizou, preste atenção, com a energia que eu emanei. Qual foi a energia que eu emanei? Um problema no relacionamento, mesmo que seja de forma interpretativa para uma aula, para uma live. Ele me trouxe aqui o arcano do diabo. Quando o arcano do diabo sai e ele me diz que há um aprisionamento nesta relação, passa por problemas, mas que, em principal, as pessoas envolvidas não reconhecem esse problema. E por que elas não reconhecem? Porque elas estão aprisionadas, mas um aprisionamento aceito, um aprisionamento consensual. E esse aprisionamento consensual não é só dentro da relação, porque às vezes há amor, mas é um aprisionamento no ciclo das brigas. Então, nesse momento, quando o tarot traz à tona o aprisionamento nas brigas, ele leva para a consulente algo que precisa ser libertado e ressignificado dentro da relação, se ela quiser continuar nessa relação. Eu não posso aconselhar a minha consulente e dizer assim, olha, termine a sua relação. Não é o meu papel determinar o que a consulente fará. Então, quando a gente comumente usa o tarô, ele para por aqui. O tarô frequencial não para nesse ponto. Ele vai procurar o núcleo dessa questão. Ele não deixa no colo da consulente a resolução. Ele vai entender o porquê daquilo ter sido criado. Porque a briga é um sintoma. E quando nós tratamos apenas o sintoma, a origem permanece. Eu tenho uma árvore. Se eu cortar as folhas dessa árvore, a árvore morrerá? A árvore morre quando a gente corta as folhas da árvore. Para que a árvore morra, nós precisamos chegar aonde a gente precisa chegar para que a árvore possa morrer? Na raiz. Então, para que a gente possa solucionar aquela questão da briga do casal, onde nós precisamos chegar? Na raiz do problema, na origem. Nós vamos buscar a causa daquela questão que está sendo dita pelo tarô. Vocês percebem a profundidade? Então, a todas vocês, agora eu faço essa pergunta. Quais são os sintomas que você tem aí na sua vida hoje? Quais são os sintomas que você verifica, por exemplo, às vezes dentro de um atendimento? A importância, inclusive, da gente entender que muitas das vezes um sintoma físico, de comportamento, de visão sobre a vida, ele já foi antes manifestado através do nosso campo energético. Em primeiro lugar, ele chega no nosso envoltório. O envoltório é a nossa aura, através de todos os nossos 7 corpos. Ele vai ultrapassando camada, 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 até atingir o nosso campo físico e desequilibrar muitas vezes os nossos chakras. Então, qual é a importância da gente não parar a nossa leitura na mensagem do tarô? Por que o tarô frequencial surgiu na minha vida e na vida das minhas alunas? Porque para mim não bastava. Eu queria ver o resultado. Eu queria entender aquela questão. É por isso que muitas das vezes nós temos consulentes que voltam várias e várias e várias vezes com a mesma questão, porque elas próprias não se curaram. Elas próprias não se transformaram. A mensagem que foi mandada no mês passado continua reverberando nesse mesmo mês e se repete como um ciclo de padrão repetitivo na sua própria vida. O conflito permanece porque o conflito não foi sanado. A raiz não foi arrancada. Isso me moveu principalmente para ver a cura dessas mulheres, para ver terapeutas e tarólogas que consigam atender com 100% de certeza naquilo que elas estão fazendo, entregando o seu potencial máximo, transformando a sua própria vida e a vida de outras pessoas, fazendo com que a vida da outra pessoa chegue na harmonia plena, com saúde física, mental, emocional e espiritual. Viver em harmonia com a sua família e não em pé de guerra. Uma casa que seja equilibrada, uma relação que seja feliz e saudável, pessoas que estabelecem
rotineiramente, relação após relação, toxicidade na sua entrega, a culpa não é só do outro, não, querida. De alguma maneira, mesmo que inconsciente, há uma responsabilidade naquilo que você atrai para você e que você aceita. Então, qual a importância da gente cuidar do nosso campo energético? Total! O nosso campo energético é uma parte fundamental da nossa saúde e bem-estar, da nossa prosperidade, da nossa amorosidade, do nosso empoderamento feminino. Inclusive, dentro da própria filosofia do tarô e da conexão com as energias sutis, as doenças e sintomas, físicas inclusive, elas podem surgir do resultado de desequilíbrios vários e até mesmo bloqueios do nosso campo energético. É assim que a gente elimina os sintomas com o tarô frequencial. Não apenas tratando o sintoma, porque tratar o sintoma é importante, é óbvio. É fundamental para que a gente possa não sentir dor, para que a gente ampare o nosso coração, para que tire o vazio que está sentindo aqui. É óbvio que a gente trata o sintoma também, não apenas. E nós podemos tratar, reequilibrar e harmonizar o nosso campo energético de maneira geral de muitas maneiras, através dos nossos protocolos.